Tá ótimo. Só dá o ok aí para a gravação e pode começar, Ju. O palco é todo seu. Olá, boa noite. Muito boa noite. Salve, salve. Palestrante, do MBA palestrante. Hoje, com meu colega Guilherme Damasio, nós vamos estar falando como avaliar a performance de um palestrante. Então, Perfeito. Dentre essas colocações, posturas, gestual, enfim, instrumentos e estruturas que favoreçam a dinâmica de palco para o palestrante. Tem alguma referência ou algum comentário, Antônio? Por enquanto, não. Está Tá perfeito. ótimo. Então, podemos dar prosseguimento. Pode prosseguir, Ju. avaliação de performance de palestrantes. Critérios objetivos para análise completa. Eu já citei, eu sou a Jussara Marquisita, estou junto com o meu colega Gilberto Damasio para expor para Antônio Carlos sobre este tema hoje. Perfeito. Ótimo. Vamos mais adiante. Vamos começar pelo conteúdo base do sucesso. Há aqueles que colocam como grande referência o conteúdo e não deixa de ter extrema lógica nisso, tendo em vista que conteúdo e performance são os pesos maiores para o palco. Jamais podemos esquecer da relevância do tema. Essa relevância, tanto própria para o palestrante, deve ser olhada com muito carinho do ponto de vista das atualidades, da expectativa da sua audiência em relação ao tema, enfim, alinhamento com expectativas e necessidades do público. Esse conteúdo deve possuir uma estrutura lógica que permita um acompanhamento e absorção, e por vezes, obviamente, tentar entrar com um momento surpresa, para que dessa forma possamos trabalhar um pouco melhor as emoções de quem nos ouve. A sequência coerente e fluxo natural de ideias é requerido, onde ressaltamos a condição da coerência, coesão e principalmente a sintonia. A profundidade do conteúdo, por que não dizer ao contrário? O conteúdo jamais pode ser apresentado de forma rasa. Então, devemos trazer, sim, novelidade, uma base sólida, porque alicerces mais maturados nos dão mais equilíbrio. E diante dessa noção de profundidade, por que não criar, em meio ao discurso, provocações sadias que levem a insights valiosos? Certamente podemos fazer referência também à adequação temporal. A própria utilização do tempo em função do conteúdo a ser ministrado.
E fica a dica, quando se trabalha em cima de um determinado material de caráter informativo, nós temos que contar com as altas intempéries. O que seria isso? Momentos em que haverá necessidade de encurtar esse conteúdo ou mesmo de estendê-lo. Como exemplo, uma palestra entre 45 minutos a 60, que seja requisitado simplesmente 30 minutos de sua palestra. Isso deve ser pensado. E, ao mesmo tempo, se você tem uma flutuação entre 45 minutos e 60 minutos, você pode tranquilamente ter elementos para poder estendê-la até 90 minutos, até 1h30. Então, esse seria o plano B. Então, o conteúdo ajustado ao tempo disponível. Pode prosseguir, Jussara. A oratória. Ela é a voz do palestrante. Será que ela é só a voz do palestrante, a oratória? Ou temos outras maneiras de nos comunicarmos? Qual é essa qualidade vocal? Através da clareza da nossa projeção de voz. A nossa entonação variada e expressiva. Quando nós fazemos, por exemplo, como foi nos explicado esta semana na mentoria, o efeito dado, onde você começa com um movimento alto da expressão da sua voz, você diminui, aumenta, o ritmo adequado com o conteúdo também, de sincronicidade é isso. E vamos para as técnicas avançadas. Pausas estratégicas para que o público faça as suas reflexões. E que o palestrante está no momento presente dele. Modulação para ênfase, se ele precisa dar mais foco, chamar mais para ação a plateia ou diminuir o impacto. E evitar a monotonia com as variações sutis. Ou nós damos muito gás, ou diminuímos esse gás. A voz é a ponte entre o conteúdo e o coração do público. Sempre. Sensacional. Tem alguma colocação, Antônio? Não, está perfeito. Por enquanto, nada a questionar e nem a acrescentar. Tá ótimo, mas fique à vontade. Tá bom, Nós temos obrigado. nós temos dentro desse contexto a linguagem corporal tão importante. Só uma coisinha, posso postura. sugerir? Quando está falando da parte anterior aí, que vocês tocaram no assunto, necessidade anterior aí, esses dias eu estava vendo um exercício, né, para dicção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Sim. Então tudo bem. É. Não, era um exercício que a pessoa que é assim, para você realmente melhorar a dicção, é você falar com uma rolha na boca, mordendo a rolha. Ou uma caneta, ou o dedo, né? Colocar o dedo assim na boca e falar, para você realmente começar a melhorar a dicção, né? É só isso, esse comentário apenas sobre a oratória aí. O exercício que os fonos sempre trabalham é o exercício da voz, né? O aquecimento das cordas vocais. Também é. No caso, que muitos palestrantes acabam perdendo a voz no final. Exercício das cordas vocais é mais som, né?
Isso, o aquecimento da voz e depois É, o aquecimento da voz. Bom, aparece. Isso é muito perfeito. É isso mesmo. Mas só esse comentário que eu tinha que fazer. Excelente, riquíssima contribuição, Antônio. A, a mim cabe somente aí a colocação, já que voltamos para esse slide, né? Quando se coloca que a voz é a ponte entre o conteúdo e o coração do público, nós temos duas fontes emanentes, né? Imanentes no corpo humano, coração e o cérebro, né? Ambos eles desenvolvem eletromagnetismo. E é sabido hoje, por meio da neurociência, que algo que anteriormente, de certa forma, era refutado ou não queriam olhar para essa realidade, mas hoje já se tem esse conhecimento balizado pela ciência. Por meio da voz, obviamente, dentro de uma condução adequada, nós atingiremos tanto a mente como o coração do público, desde que esses movimentos sigam, pode-se falar até cirurgicamente, né? Mas sigam de determinada forma que os seus desdobramentos estejam dentro dessa ótica, para causar justamente essa proporção de impacto, que é quando você cativa por aquilo que você está falando, por aquilo que você está transmitindo, você consegue aquela conexão com o teu público de tal forma, e essa conexão máxima, a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito disso, ela vem justamente pela absorção das informações nesses dois níveis. Por quê? Por meio da mente se tem aquela noção de cativar o interesse pela informação. E Provocando a o emoção, né? coração, exato, e o coração, bem se sabe, é aí o berço dos nossos sentimentos, né? Que dentro da filosofia aristotélica, na época, Aristóteles considerava que o cérebro estaria justamente, que o cérebro não, desculpe, que a mente estaria Realmente. justamente no coração, né? Olha como é que é interessante. E, claro, mais tarde, os estudos evoluíram e perceberam que havia um pequeno desvio nesse raciocínio, mas não estava de todo perdido, né? aproveitando Vamos lá. a deixa de Gilberto, podemos lembrar que o coração é o primeiro órgão que se forma no embrião. Depois, sim, o sistema nervoso central. Então, hoje sabe-se que ele é 100% mais magnético do que o sistema nervoso central, que é elétrico. Então, ocorrendo E essa coerência entre coração e cérebro, onde que a gente consegue mensurar a emoção das pessoas. Aí que está a grande eu- outra coisa interessante que eu vi também há pouco tempo, né? Depois que começaram essa fase de transplante do coração, né, concluíram, vocês devem estar sabendo disso também, óbvio, né? Que o coração tem memória, né? E isso eu achei um negócio, algo assim impressionante, que né, uma revelação recente, né? Recente assim, né? Em termos, né? Foi constatado depois do transplantes, né? De coração, principalmente. Então tem algumas experiências, inclusive, a respeito, né? Provando, né? Concluindo essa teoria que o coração tem uma memória também, né? Então, daí a gente começa a imaginar lá, como você diz, o primeiro órgão a ser criado, né? Então, veja quantas memórias, né? Quantas lembranças se tem ali gravadas, né? É uma coisa impressionante. Você me fez lembrar uma coisa, Antônio. Não em relação a transplante no momento, mas se vocês lembram do acidente que o Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso,
quando ele apresentou traumatismo craniano, e que É, levou à paraplegia, quando ele voltou do coma, ele voltou falando em espanhol. Voltou é, que coisa, né? Olha só. a memória que estava instalada no cérebro dele, que fez ele lembrar da língua espanhola como matriz e não como a língua Olha, brasileira. Muito interessante. impressionante, né? Sensacional. Isso é fantástico, nossa. É A Muito bom. arquitetura, se fala-se de comunicação ainda mais por ele ser um artista da voz. Ele é um cantor e usa da sua voz para o trabalho e voltar falando em outra língua. Então, veja, a Pois é. projeção vocal se faz através disso também. Maravilha, hein? vamos dar prosseguimento? Sim, Linguagem corporal. Vamos lá. A postura. Há determinadas recomendações quanto à linguagem corporal que, para o nosso entendimento, ela fica bem dentro daquilo que a gente convive no dia a dia e é fácil da gente ter compreensão. A postura confiante, ereta, transmite segurança e domínio do tema. A postura, né, ou esse código corporal, ele realmente revela muitas coisas. Então, aqui a gente só vai fazer algumas recomendações, como, por exemplo, na condição sentado da forma como eu estou, jamais ficar com os ombros arqueados para frente, né? Isso dá uma aparência de... Pode, para cada um pode parecer de uma forma, porque é uma leitura, né? Mas falta de comprometimento, relaxamento, né? Claro, deve-se observar isso em linhas gerais. E se a pessoa, de repente, estiver acometida por algum mal físico que a impeça de estar nessa postura? Então, é plenamente, né, compreensível de que ela se coloque numa outra posição que não a mais ideal para aquela explanação. Ou como comentou, se não me engano, o Antônio, essa semana que passou, a respeito de um palestrante que você viu que se sentou no palco, né, Antônio? Durante a É o apresentação dele. Pablo Marçal. Exato. O que que a gente recomenda? Há uma infinidade de capas protetoras. Então, até que nós tenhamos todas essas capas protetoras, não ousem. Essa é a recomendação. E depois que você tem um nome, que você já está com mais controle daquilo que está fazendo, ainda mais dentro do corporativo, claro que se trata de uma palestra voltada para motivação e você necessita, em determinado momento, dar até girar uma estrela, uma cambalhota no palco, ou sentar-se, estará dentro da dinâmica que o assunto requer. Então, isso também é muito importante, que haja compatibilidade entre a sua postura, o assunto ministrado, para que possa haver conexão com o conteúdo. Senão haverá uma quebra. Eu, particularmente, vi até palestrantes simplesmente subirem ao palco descalços, né? Mas não é o Gilberto Damasio que vai subir no palco descalço para poder fazer uma palestra. Por enquanto, ainda não, né? Quem sabe daqui a algum tempo, né? Isso é relativo, mas o ser humano julga muito, né? Até que Com se consiga certeza. essa couraça protetora, que significa o nome, a sua autoridade no meio, tomemos cuidado com determinadas posturas. Sim? Eu penso assim, com relação a isso, eu penso da seguinte maneira, eu acho que até um certo... que a pessoa quer mostrar a naturalidade da coisa, mas é um pouco forçado, não é tão natural, sabe? Eu acho Talvez. que até um certo falta de respeito com a plateia, né? Com o público que está ali
participando. Dependendo do contexto, é como eu falei, É, se a então, informação e o conteúdo convergem para esse tipo de postura, aí justifica-se, né? Mas como mas você bem adequa também falou, à personalidade, né, Gilberto? sim, É como você e- falou, ele vai esperar o Gilberto entrar descalço, a mesma coisa eu entrar descalço num palco? Jamais, jamais, né? Mas daí traz a parte, como foi falado, a personalidade. Dá para é, citar dois casos. Um é de um cantor, que tem uma banda, e outro de um que era um comediante, fazia muito stand-up, foi para a parte do autoconhecimento e agora voltou em forma de palestras, fazendo seus shows. O cantor é o Xande, casado com a Carla Pérez, e que ele só canta, sempre cantou descalço, independente se era inicial ou não, mas também aquele homem enorme, ninguém A percebe. Fafá de Belém, eu achava a Fafá de Belém um charme, ela cantava por exemplo, descalça, né? Então, aí Né? traz a personalidade, traz a autoridade. É, essa parte da personalidade, é verdade. Então, ó, Bem isso mesmo. a Fafá de Belém. E Murilo Gun. Murilo Gun, no começo da vida dele, que ele sempre foi fora da caixinha, até ele ir para o Vale do Silício, ele era considerado um dos brasileiros com alta habilidade para a época dele, porque ele foi o único da geração dele que foi para o Vale do Silício. E ele já era um comediante, já Sim. estudava muitos livros. Dali a pouco ele sumiu, tanto do teatro quanto principalmente teatro que ele fazia. E se viu ele no autoconhecimento, até em algumas práticas de medicina natural, como consagração do cacau flow. E onde ele fez alguns programas, séries, inclusive, sobre isso no YouTube. E hoje em dia, o que ele está fazendo? Ele trouxe o autoconhecimento dele para as palestras. Até a parte visual dele está totalmente descaracterizada de quando ele era jovem. Ele está quase um Francisco, sim, mas o Francisco está melhorado. O Murilo Gun não está tão melhorado assim. Talvez até devido à idade ele não está tão preocupado com isso. E ele também, ele entra no palco descalço. Mas nós vamos ver um pouquinho para frente o que significa esse entrar descalço. Tem um significado importante aí. Perfeito. Lá, Gilberto, a gente te interrompeu aí, não, que continua. isso. Não, mas é interessante, a Ju falou muito bem. Há aqueles que fazem isso de uma forma genuína, né? O ato de andar descalço. Outros, existe uma noção ritualística implícita, uma ritualística puramente pessoal, seja por questão da humildade, seja em reverência à natureza. Então, há N possibilidades, né? Diante e o próprio aterramento também, né? Nossa, se a gente for puxar os porquês de determinada postura, a gente vai ver que realmente, e como bem falou o Antônio, o problema que a gente vê maior é tentar forçar um tipo de situação como essa, uma postura como essa, sem que aquilo lhe pertença, porque aí o entrechoque vai ficar muito visível, muito claro, né? A mensagem que deveria ser transmitida, né? Aquela mensagem inaudível, né? Que deveria ser transmitida, ela acaba saindo às avessas. E o que vai gerar muita especulação e acaba perdendo o real valor, né? Da postura, da manifestação. Mas é isso aí. Como a Ju bem falou, há aqueles que se colocam diante de uma questão ritualística, quando
se colocam nessa postura. Os gestos, eu acredito que isso aqui esteja dentro do tópico anterior também, ecoa também, né? Porque espontâneos e expressivos reforçam as ideias-chave. Aqui a gente ressalta justamente o quê? A paridade que se deve ter entre movimentos de perna, braço, dos membros, enfim, cabeça, um meneio de cabeça, um giro de cabeça para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, mas que esteja contextualizada. O gesto ele deve estar dentro do contexto. Há escolas e escolas, eu gosto de citar aqui o pessoal da Rede Globo, por exemplo, né? Que em qualquer jornal padrão Rede Globo, você vai perceber que os movimentos das mãos daqueles que estão apresentando a matéria normalmente são mais contidos, né? Quem está na bancada. A gente vê que existe uma certa liberdade para aquele pessoal que entra ali, por exemplo, na parte meteorológica, até porque se faz necessário. E pode ver que todo e qualquer movimento que se realiza está dentro do contexto. Então, a recomendação aqui é que a sua interface gestual esteja dentro justamente das informações, coincidindo com o conteúdo, né? E fazendo com que aquilo que esteja sendo repassado ganhe mais valor. Então, tem que vir para agregar. Alguma observação, Ju ou Antônio? Não, tranquilo. Vamos Está lá. corretíssimo. Contato visual. Nossa, meu irmão, eu já vou começar logo a falar por mim aqui. Uma observação. Sim, pode falar, Ju. Em gestos espontâneos e expressivos, se você for pegar só a parte da oratória, que eu nunca fiz curso de oratória, porém a gente percebe quem faz o curso de Eu oratória também. e quem não faz, e quem faz outro tipo de formação. Quem faz o curso de oratória, como que ele vai se comportar com os gestos? Geralmente vai estar ou com microfone, se não for auricular, vai estar com microfone de mão ou com um espaçador de laser, e uma mão sempre contida, ou no bolso, ou para as costas. Ela, ela não vai estar solta, diferente da imagem que nós estamos vendo aqui. Não tem essa espontaneidade de estar saboreando com a plateia, com o público, as suas palavras e o seu conteúdo. Se for pegar um advogado que ele vai estar palestrando, é muito diferente de um filósofo. Eu achei interessante ontem na oficina Mão na Massa do DJ falar do Pondé, que é semelhante ao Cortella e ao Karnal. Eles não têm história de oratória, eles têm história de comunicação. Muito diferente isso. Então, você está com as mãos livres, você sabendo posicionar as tuas mãos no momento certo, na hora certa, esse é o grande sacado. Verdade. Tem que vir para agregar, né? Quando não, até exponenciar. Isso é bem verdade. Porque determinados gestos que você pode fazer ali, você vai, ainda mais quando você envolve alguma dinâmica, é imediatamente repetido pelo público, Sim. né? Isso é muito interessante, realmente. Vamos lá. O contato visual, grato pela contribuição, Ju, que a Jussara é fera também. Contato visual, eu tiro para exemplo o Gilberto Damasio, palestrante MBA, que está aqui diante de vocês, né, fazendo uso da palavra, juntamente com a Ju, com o nosso irmãozão Antônio Carlos. Senhores palestrantes, se tiverem que usar um óculos, que seja um óculos anti-reflexo. Esse é o primeiro detalhe, né? Tá usando óculos justamente para que
o reflexo, né, não impossibilite o contato visual. Essa noção de contato visual distribuído com equilíbrio, vamos dizer que tenhamos uma plateia pequena, 45, 50 pessoas, bem diminuta, uma sala de aula, praticamente. Lotada, né? Observem que da posição onde estiver o palestrante, normalmente centralizado, para que haja um melhor equilíbrio, até mesmo para o seu deslocamento. Mas nós devemos dividir essa linha de observação em três ângulos, que são eles direita, esquerda e centro. Porque mesmo com 45 a 50 pessoas, nós não vamos conseguir fazer ou ter essa preocupação, né, em manter o contato visual, pode lhe tirar a concentração. Então, a mais tranquila é dividir em três: frente, direita e esquerda. E no momento em que posicionar o olhar, lance um olhar mediano na linha média da sala. E, por vezes, contemple aqueles que estão mais próximos na primeira, segunda ou terceira fileira, imediatamente à sua frente. Isso dará resultados consideráveis. E é claro, da mesma forma como contemplar os que aqui estão, porque se o olhar ele já está no ponto mediano da sala, então trazer para frente, na primeira ou segunda fileiras, e buscar também o fundão, da mesma forma, para trabalhar melhor essa noção de conexão com a plateia. Isso tudo está dentro daquilo que chamamos rapport. As expressões faciais. Não vou referir-me a micro expressões, mas a nossa expressão fala, o nosso olhar fala. Devemos nos policiar quanto a isso e, como artistas da palavra, vamos dizer assim, a todo momento trabalhar em cima de nossa melhor versão, pois haverá aquele momento em que você não estará 100% alinhado com o seu melhor humor ou até mesmo algumas oscilações do ponto de vista da saúde, né? Simples gripe, saindo ou entrando numa condição de gripe ou algo que esteja molestando o seu corpo, uma dor, né? Seja ela muscular ou não, ou às vezes até uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça. Então, jamais transmitir esse tipo de sensação na sua expressão para o público. Isso daí, com o tempo, acaba caindo, obviamente, dentro do seu domínio, e as expressões, elas devem ser autênticas, genuínas, sui generis, né? Pois elas levam as emoções que estão interagindo no seu interior. E, obviamente, associando essa noção de expressão à fala, você estará potencializando os efeitos do seu discurso. Alguma colocação, Antônio ou Jussara? Não, tranquilo. Vamos lá. Opa, tá o seu microfone, Jussara. Agora. Vamos para a linguagem corporal 2, como está citado aí no slide. A postura. Então, é a mesma imagem, que está à minha direita, que
estava no slide anterior, que não tinha nada escrito. Então, quanto à postura, nós vamos entrar em frases sistêmicas, já que o Gilberto comentou da Rede Globo. Tem uma fonoaudióloga chamada Rose Gonçalves, em que ela trabalha com os atores da Globo e quanto aos repórteres também. Aqueles que têm ainda dificuldade de palco ou de câmera, ela faz esse trabalho. Como eu fiz uma certificação com um ex-repórter da Globo, se chama Felipe Schuri, ele trabalhou no Profissão Repórter, na Ana Maria Braga, ele fez o curso de teatro também, passou por ela. E ela autorizou com que ele nos passasse essas orientações sistêmicas que eu vou trazer nesse momento. Então, o nome dela é Rose Gonçalves. A postura, a pessoa que está em pé, eu sinto o tato dos meus pés no chão enquanto eu falo. Então, se a pessoa está descalça ou ela está calçada, se eu consigo colocar o meu cursor aqui, pés aterrados. É o quanto o palestrante se fez o aterramento antes da entrada da cena, para ele entrar no palco. Ele já faz esse trabalho nos bastidores. Eu sinto o tato dos meus pés no chão enquanto eu falo. Ele sentir a energia que a terra traz para ele, a força da natureza traz para ele. E o importante, a outra postura, eu já entendi o que é me comunicar no aqui e no agora, é no estado presente. A comunicação não se faz nem antes e nem depois. A comunicação se faz no agora. Então, os dois primeiros passos são extremamente importantes. O seu aterramento, até para dar aula eu já fiz isso, aterramento antes de eu entrar na sala de aula. E eu entendi que a comunicação se faz no aqui e no agora. Como nós estamos fazendo aqui. Vamos para os gestos? Os gestos. Então, eu coloquei aqui um microfone na mão do rapaz. Eu foco e enxergo quando eu falo. O foco, como o Gilberto falou antes, na metade da plateia, do público, ou nas primeiras fileiras, foca em determinada fileira ou em determinada pessoa que lhe chama a atenção e enxerga enquanto ele fala. Ele sabe o raciocínio que ele está trazendo para esse público. Esse é um gesto que ele faz. Isso é um trabalho sistêmico, inclusive, também. Tudo bem. Contato visual. Pode pôr, Gilberto. Então, eu coloquei aqui em cima. Eu enxergo e me deixo enxergar enquanto eu falo. Se não é aquela posição que o Gilberto falou, assim, a pessoa está toda retraída, né? Ela quer mais aqui se esconder, em vez de aproximar o público, ela quer afastar. E se ela está espontânea, eu enxergo e me deixo enxergar. E para o palestrante, para nós, enquanto pessoas, isso é muito importante. E se o palestrante não é visto, ele não vai ser lembrado. Não vai, mais para frente, o Gilberto vai falar como que vai ressoar isso em 30 dias, porque ele está ouvindo. Como diz o DJ, que não é visto, não é lembrado e não é contratado, né? Contratado. Isso aqui, ó, eu toco enquanto eu falo, eu
toco as palavras, eu estou levando para o outro. Eu toco o outro enquanto eu falo. Eu toco o coração do outro, eu mexo com a emoção do outro, eu faço o outro chorar, igual diz o Francisco Almeida, a história que ele traz, mexe com o coração dele, então ele está tocando a pessoa, além da mão, com a fala dele. Vai fazer até o gesto da mão, né? Eu toco o outro. Contato visual. Ah, não. Desculpa. Expressões faciais agora. Nas expressões faciais, a gente percebe se o palestrante ele está dominando o palco, pois as palavras dele são saboreadas e são entregues à plateia, ao público presente. E sabe, ele domina o conteúdo do que ele fala. Enquanto isso, eu me escuto enquanto eu falo, para ele ter ressonância com o que ele está falando, se está dentro do script dele. E isso é importante, se tiver algum imprevisto, ele poder voltar, ser humilde e retomar da onde ele parou. Está aqui em cima. As expressões assim. Eu me escuto enquanto eu falo, acabei de dizer. E eu escuto e depois eu falo. Se alguma pergunta é feita para ele, ele vai escutar, ele vai interpretar e ele vai responder com a clareza que ele tem para quem está no público fazendo a pergunta. Então, são 8 frases sistêmicas que são trabalhadas nos bastidores. Eu só vou recapitular rápido. Eu sinto o tato dos meus pés no chão enquanto eu falo. Eu já entendi o que é me comunicar no aqui e agora, que é a postura. Gestos. Eu foco e enxergo enquanto eu falo. Quer dizer que ele só está olhando, lembrei agora que se ele está olhando só para a plateia, ou ele olha para trás e dá uma olhada no que está sendo projetado. A técnica está projetando para ele. Contato visual. Eu enxergo e eu me deixo enxergar enquanto eu falo. Eu toco enquanto falo. Toco o outro enquanto eu falo. E nas expressões faciais, eu saboreio as palavras, eu me escuto enquanto eu falo, e eu escuto e depois eu falo. Assim, fecha esse quadro. Vamos a... Maravilha. Perfeito. Muito Alguma bem. colocação, Antônio? Não, está ótimo, foi excelente. Essas Alguma... frases Excelente colocação. sistêmicas, elas são para a vida, né? É, Ok, Jussara? Alguma colocação, Antônio? tá. De excelência. Essas colocações sistêmicas, elas são para a vida, né? É, para a vida, verdade. Elas são muito orientadoras. Vamos mais adiante. Esse engajamento é um engajamento com a audiência. Esse engajamento com a audiência, engajamento, comprometimento ou compromisso, a entrega, né, do próprio palestrante enquanto na atuação. E tudo isso nos leva à questão do rapport, tão importante nesse contexto. Que o rapport nada mais é do que um convite à aproximação. Para isso, há determinadas ferramentas, como as histórias,
né? Em alguns segmentos, storytelling, né? São exemplos de narrativas, né? Conceitos, exemplos, né? Que se pode lançar mão de forma educativa, né? Instrutiva, orientadora. Temos também as dinâmicas que podem contribuir grandemente para que não tenhamos somente o ato de falar, e sim implementando a condição de movimento corporal para a melhor absorção das instruções. Então, essas atividades que, por vezes, podem ser provocativas, do ponto de vista a trazer à tona habilidades, competências que não estejam visíveis, ou aquelas competências e habilidades que, porventura, estejam incipientes. Então, essa forma de atividade, normalmente a dinâmica, ela pode ser empregada com esse objetivo, de trazer à tona aquilo que há de melhor em quem o assiste. Quantas respostas que podem ser dadas, é interessante que a gente tenha noção das perguntas que estão sendo feitas e poder se adaptar a elas da melhor forma. Então, a habilidade em lidar com perguntas e condições que são imprevistas. Já fica a dica. Eu estou com um público pequeno, onde há possibilidade de uma maior interação, né, oral com o público. Isso significa que, por vezes, corre-se o risco de receber uma pergunta com inclinação totalmente contrária àquilo que você estava ministrando. Então, prepare-se para esse momento. Nós somos constituídos por interfaces mentais que variam ao longo de nossa criação, desde a infância, adolescência, entrada no período adulto, na nossa maturidade maior, né? E esses mundos mentais dos quais nós participamos, eles vêm a formar a nossa personalidade. E nós não podemos nos esquecer que, na condição de orientadores, porque o palestrante assim o é, ele é quem está dando a instrução, ele é quem está delineando o melhor caminho com o objetivo de se atingir determinados objetivos, atingir cumprimento de metas e, enfim, para que trazer à tona o dito propósito tão buscado nos mais variados segmentos. Então, estando imbuído não só de autoridade, mas principalmente da fidelidade, imbuído também ou sendo portador da confiança daqueles que o ouvem, é interessante que no momento da interação nós tenhamos uma interação acima do elevado. Olha que interessante. Abaixo ou igual a jamais. Acima, sempre. Então, no momento da interação, demonstre sempre o seu melhor, com extremo autocontrole, autodomínio e demonstrando a autorregulação extrema das emoções. Porque o nosso emocional, no momento de uma chapa quente, no momento das intempéries, simplesmente pode vir a atrapalhar, e as respostas elas devem ser colocadas num tom de intelectualidade elevada e o máximo de emprego cognitivo, sem fazer curvas, né? Nós temos todas as respostas, nem sempre. Também não sabemos tudo. Então, há necessidade, sim, de ter humildade
e buscar sempre pela melhor resposta. O importante é que, em caso de dúvida, numa interação não afortunada ou numa pergunta indesejável, a resposta que venha sirva para a sua audiência, eleve o seu público, transforme a consciência daqueles que lhe vêm. E, finalmente, as perguntas. É interessante estimular a reflexão, a participação ativa. Há aqueles que são amantes da filosofia, né? Que a gente pode lembrar dos métodos socráticos, por exemplo, a maiêutica, que é algo muito interessante, onde as perguntas são colocadas como infinitamente mais prósperas do que as respostas. Por que isso? Na maiêutica, acredita-se que as respostas elas sempre causam impulso adiante. E dependendo do nível da resposta que se tem, nem sempre ela vai lhe dar um impulso. Ela pode lhe conduzir, pode no sentido de a possibilidade de a pessoa ser conduzida para uma zona de conforto, porque ela tem a resposta. Então, perguntem infinitamente, jamais parem de questionar, que esse é um trampolim fantástico para o desenvolvimento. Enquanto houver perguntas, haverá evolucionismo, progressismo e, certamente, aprimoramento do ser. Há alguma questão, Antônio, Jussara? Perfeito, Então, perfeitíssimo. vamos estimular sempre, e quando a gente joga com essa questão de efetuar as perguntas, é justamente para que haja um trabalho maior, desde a autoconsciência até o autoconhecimento daqueles que nos assistem, né? E uma interação, né, maior. É, exatamente, porque ao questionar e ao abrir-se para uma reflexão, automaticamente a minha autoobservação e a minha autoimagem estarão sendo trabalhadas, tá? Perfeito. A Exato. provocação para a reflexão que faz o palestrante Exatamente. Sim, perfeito. com a plateia que está Exatamente. tocando. E tendo como máxima justamente esse foco, né? Qualquer que seja a abordagem, direcionar justamente para o público, para a audiência, para que eles tenham um proveito maior. E aí sim começa aquilo que chamamos de autotransformação. Desde que, por meio desses questionamentos, dessa interação que causa a reflexão, haja uma autotransformação, né? No caso, o potencial de entrega deve ser trabalhado. E o quão comprometidos estão. Aí entra a habilidade do palestrante em pegar aqueles que normalmente estão totalmente desligados. Às vezes você percebe que um percentual daqueles que o ouvem podem ir desconectados e cabe aplicar, sim, a dinâmica para poder trazê-los para aquela realidade, onde bem falou a Ju do detalhe, é a prática da presença, né? Sem a prática da presença não há evolução, né? Encontrada aí nas mais variadas escolas, né? Eu acho que eu citei, falei de mindfulness, né? Falei de PNL, a própria hipnoterapia, né? A prática de yoga, EFT, meditação transcendental, Física EFT. quântica. A física quântica é a base, né? É, A física quântica ela ampara esses aspectos porque ela interage no aspecto mini. Bom, já que falou da física quântica, é simples. Basta você alinhar sentimentos, pensamentos, emoções, palavras e de ações. comportamentos, tá?
para se chegar a isso que nós chamamos de conjunto de todo eficaz. Perfeito. Perfeitíssimo, meu querido. Vamos à Excelente. frente. Vamos lá, Jussara. As habilidades técnicas. Vamos para os recursos visuais. Então, estamos vendo um palestrante, que ele tem um púlpito, tem um microfone à frente dele, está sobreposto a esse púlpito, provavelmente procurando algum detalhe. E tem uma tela atrás que já está projetando o slide dele. Como que isso é importante? Os três mosqueteiros falam a mesma linguagem nesse sentido. Francisco, Lucas Vieira e Lucas Lopes, eles falam ser amigo da técnica, dos técnicos que vão estar ali. Você vai entregar os seus slides, você vai entregar seus vídeos, seus áudios que estão dentro dos slides e todo o material complementar, que pode ser até o impresso, se tiver alguma dificuldade com os slides. Isso é muito importante. Você se cercar de todas as infinitas possibilidades para que o impresso não te pegue de calça curta, vamos dizer assim. Você está dominando o ambiente onde você está. Vamos para o próximo? Essa interação, né, Jussara, se me permite a colocação, essa interação com a linha técnica é demonstração também de habilidade social, né, por parte do palestrante. Isso é fantástico, né? Porque muitos, por conta do nome que tem, ou aqueles que ainda não chegaram lá, mas que acham que tem um nome, ou por conta, às vezes, do título, né, em paralelo, porque a pessoa pode ser uma autoridade num outro, né, assunto, por exemplo, numa outra esfera, ele caminha junto e ele vem montado no título que tem. E quando ele vai tratar com as pessoas, ele não sabe descer do salto alto, de sair de Falta trás do humildade, púlpito. né? Ele tem que, o palestrante tem que escolher um momento para sair de trás do púlpito, né? Ele não pode ficar a todo momento ali, né? Então, essa pegada com intenção, e você bem falou, né? Prepare-se, olha, veja um cenário favorável, mas também analise qual seria o pior cenário. Se algum dispositivo faltar, né? Se você, pô, o local, de repente, sei lá, uma indústria, uma empresa, olha, que horas vai ser a palestra? 3 horas da tarde, maravilha. É, tem gerador, né? É interessante. Se não tiver, eu trago um megafone para a gente continuar a palestra, não tem problema, né? Mas isso é interessante, né? Porque tem gerador, tem bateria reserva, no caso, tem uma infinidade de aparelhos que pode ter, né, em determinados locais, que Para você recursos. simplesmente não vai precisar esquentar a cabeça com a parte elétrica. Não, pode ir lá e dar o seu recado que não vai cair nunca. Show de bola, né? Maravilha. Mas, dependendo do local onde se esteja, se está, né, se coloca-se ao risco, né? Vamos dizer assim. Mas Interessante vamos lá. você trazer isso. Estou lembrando de ontem o DJ falando nos exemplos de teasers que ele fez. E nesta semana, ele cito de novo o Pondé, que a palestra dele foi num restaurante português em São Paulo, que o Pondé teve até um local reservado para ele. E um local por onde que ele entraria no palco, digamos assim, que fosse o palco para as pessoas que estavam ali dentro do restaurante. O DJ fez um comentário, parece que ele não gostou muito dos salgadinhos que foi deixado para ele nesse espaço e entrou meio triste para a palestra. Eu vi, eu vi essa parte. Do outro lado, veja, o contratante fez um agrado a ele de colocá-lo num ambiente
assim, reservado, fazer um agrado, digamos, nesse sentido, para o Pondé, para ele não estar antes da palestra no meio do público. Ele poderia estar? Claro que poderia estar. Eu já fui num show do Oswaldo Montenegro há muitos anos, lá em Curitiba ainda, em que o Oswaldo Montenegro ele entra pela plateia e ele senta no palco e vai conversar. Se ainda a atitude que ele tem durante os espetáculos dele não tem essa clareza. Mas no que eu fui era. E me fez ter uma outra visão dele. Uma visão de uma pessoa bem mais próxima ao público. Ele É uma chegou interação maior, né? uma interação totalmente maior. Ele permitiu que o público de uma cidade que ele pouco conhecia e que o curitibano é muito crítico, chegasse até ele. Ele chegou primeiro até o público. Isso foi É muito. o, isso é fantástico. Eu estava tentando lembrar aqui de um. Eu me esqueci o nome dele. Ele era integrante do Gênesis. Depois ele abriu para a carreira solo. Phil Collins? Isso, Phil Collins também, toda a apresentação dele, seja onde for, em estádio, em ginásio, não tem conversa, é só olhar para a entrada lá, a entrada para o palco é sempre pelo meio da plateia. Sim, Isso é tem também fantástico. tem um clipe do Bryan Adams que é um pouco vintage, vamos dizer assim, para eu não usar outra palavra, e que ele entra com o cachorro dele, ele deixa o cachorro entrar junto no palco. Não, não era no palco, era no estúdio para fazer a gravação. E eles fizeram um teaser do cachorro entrando, ó, já estão usando palavras técnicas, do cachorro entrando para participar da gravação, na época era do CD que eles estavam fazendo. Então, olha que interessante. Oh, maravilha. Isso bombou na época, viralizou a presença do cachorro do Brian Adams. Vamos para os Oh, show de equipamentos. bola. Isso, eu só tenho uma ressalva, Jussara, como isso aqui vai ser visto por outras pessoas também, no que diz respeito a recursos, sejam eles quais forem, teste sempre os recursos antes da apresentação. Pronto, essa daí é uma dica que não pode deixar né, Isso, de ser passada adiante. Testar para ver se está funcionando, para ver se não tem incompatibilidade às vezes até de software, né, também. Então também tem tudo isso a montagem, ver. software. Exato. Para que haja paridade e o próprio sistema, né? Que às vezes tem muita gente hoje, por exemplo, essa apresentação que a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando com PPTX, que é do PowerPoint, né? Mas daria problema se essa mesma extensão migrasse para dentro do Ubuntu, por exemplo, porque os efeitos poderiam ser perdidos na transição. Então, quando se vai trabalhar com Ubuntu, basta a extensão PPT somente, para não dar disparidade entre os sistemas, né? Isso daí é interessante saber também qual é o sistema que vocês usam, né? Porque vai que você vai utilizar a máquina deles, por exemplo, e não o seu notebook, né? A questão, e hoje a gente permeia, navega, né, entre esses sistemas. Seja o Ubuntu, que traz uma, uma outra mentalidade, né? Porque é software livre. Você tem também, no caso, a Microsoft do outro lado com o PowerPoint. E ainda tem sistema Android. E você tem o iOS também. Então, sabe, essas compatibilidades elas devem ser enxergadas também, para não dar crepe lá na frente. Mas é só isso. Gratidão aí, Jussana. Os equipamentos, então, domínio de microfone.
Então, microfone de mão, microfone de lapela, microfone auricular, os projetores, a tecnologia de apoio. E qual que seria essa tecnologia de apoio? É o computador de laser para os slides, você ter um microfone extra caso a sua bateria acabe e o público fique sem ouvir a tua voz longe, ou você tem que aumentar muito o tom da sua voz para que ela chegue até o público. Isso é muito importante. Pensar em ter um projetor, um data show, reserva, caso aquele, como o Gilberto falou, não dê compatibilidade com o computador, vamos trocar de projetor para ver se a compatibilidade melhora e consigamos passar isso para a tela que está sendo transmitido. São pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença se nós estamos alinhados com os técnicos, ou com a chamada equipe técnica. Então, a humildade que o Antônio falou nesse caso, talvez não seja nem sair do salto alto, mas sim lembrar de quando você iniciou a tua carreira como palestrante, como nós estamos iniciando. E por que não deixarmos que essa contribuição com a técnica se mantenha? Se eles não estão alinhados a nós, não haverá palestra. Se a técnica não estiver a nosso favor, não haverá palestra. Ou você vai pegar o microfone, o teu papel e você vai falar, ou você tem tudo decorado. Se nós podemos facilitar, não vamos dificultar, seria assim o recado. Exatamente. Perfeito. A gestão de tempo é muito importante. O contratante ele vai te dizer, já na call, nós estamos fazendo as oficinas mão na massa, tanto com o Francisco Almeida como o Lucas Lopes, o cumprimento do cronograma sem atropelo. Se o contratante está te pedindo 1 hora de palestras, é você fazer o treino de cronometrar esse tempo de 1 hora. Se são 45 minutos, 45 minutos. Para que uma pessoa não vá na tua frente colocar numa cadeira vazia uma plaquinha dizendo assim, você tem 20 minutos para terminar. Eu já passei por uma situação dessa, em vez de eu acelerar, eu perdi o fio da meada, vamos dizer assim. Aquilo me atrapalhou. Eu ia terminar no tempo certo e a plaquinha me tirou do estado de presença e me fez uma distração. Então, o cumprimento do cronograma sem o atropelo, melhor você estar com folga para falar do que você ter que acelerar o seu tempo. Aconteceu comigo naquele exercício que fizeram para gravar a palestra em 15 minutos, né? E eu estava ainda terminando o tempo dos 15 minutos, né? E eu ainda não estava finalizando a palestra. Aí, quando eu olhei que faltava 1 minuto, eu dei uma acelerada e depois, inclusive, na correção, na avaliação lá, me chamaram a atenção, né? Quanto ao fechamento. Mas foi isso que ocorreu, né, comigo naquele dia, né? Ela está já encerrando, quando eu vejo, está finalizando, já batendo os 15 minutos, estourando, né? Então eu dei uma acelerada e acabei não fazendo, como eles falam, né? Aquele fechamento, né? E como é que eles falam lá? Me fugiu o nome agora. As palavras me fogem. Efeito catapulta. O catapulta, catapulta. Ou, né, aquele fechamento em grande estilo, né? Então, aconteceu isso aí comigo realmente. E isso é fundamental, né? Realmente é fundamental que a gente realmente tenha
se preparado, né? Diante daquele período do tempo que a gente tem realmente disponível, né? Para não acontecer isso, a gente poder transmitir o recado realmente a contento, né? E isso acontece, até eu e o Gil, a gente já. Mas até em algumas reuniões a gente já comentou, e eu e o Gil nós já conversamos. Depois eu... Os TEDs são muito. Eu vejo a importância deles nisso, que no máximo, para você se apresentar, é 20 minutos, e cada vez está sendo encurtado esse tempo do Isso, TED. 18. Vai para 15 minutos. E ali a entrega do palestrante precisa ser precisa e ser início, meio e fim nos 15 minutos. Tanto o iniciante quanto os mais avançados estão no mesmo patamar. Isso me chama muita atenção. Ou é o brasileiro, ou é o internacional, o treino que eles fazem é muito importante. Eu vejo como um site, livros, o canal do YouTube importante para que nós estejamos presentes pelo tempo. A nossa audição ela vai sendo treinada, né? Eu escuto, depois eu falo, eu escuto, depois eu falo, e vai sintetizando a tua fala e fazendo uma entrega maior ao teu público. Exatamente. Se autodoutrinando também é somente, né? Programação, né? Tendo em vista aí a hipnoterapia, um pouquinho de hipnoterapia agora, né, Antônio? Que a nossa mente, ela vê e experimenta aquilo que nós queremos, Perfeito. né? Ou que nós permitimos, né? Aí é onde entra esse caráter da permissão, porque a permissão pode ser consciente ou inconsciente. Estado de permissão. Exato. Vamos lá. Para adaptabilidade, já estamos comentando um pouquinho em cada item que foi falado sobre as habilidades técnicas, porém sempre é bom nós revisarmos. E falo, flexibilidade para lidar com os imprevistos. Em cada item aqui do recurso visual, do equipamento e da gestão de tempo, nós falamos em lidar com imprevistos, em todos eles. E a adaptabilidade, ela só veio reforçar o que já foi falado. Imprevistos como aquilo que o Gilberto sempre fala. Você não é da cidade onde você vai dar a palestra. Vá um dia antes. Se você está na mesma cidade, saia pelo menos 2 horas antes, com a certeza que você vai chegar 1 hora antes. Poder ter contato com o pessoal da técnica e ver o público chegando. Como meu pai falava, o trem a gente espera na estação, a estação não espera por nós. E isso continua mais atual do que há muitos anos. O contratante, ele espera que nós, pelo menos, sejamos pontuais. E nós esperamos ser, além de pontuais, entregarmos o nosso melhor chegando antes. Então, vamos contar com cada imprevisto que possa acontecer, até no trajeto de chegar ao local da palestra. Os atropelos, exatamente. Excelente. É bem isso mesmo. Está de presença. Mostra a responsabilidade, né? É a nossa responsabilidade. E a confiança também, né? Já transmite uma certa confiança ao teu contratante, né? Pô, o rapaz já está aqui, já chegou, que maravilha, né? Entendeu? Pô, já dá uma certa dominado. tranquilidade, né? Tudo dominado. É bem isso mesmo. Vamos lá. Atitude e postura profissional. Características essenciais.
confiança autêntica. Olha, a confiança autêntica é algo interessante. A gente tem que trabalhar, olhar para a autoimagem, né? Isso daí tem a ver com a imagem que nós projetamos nos ambientes por onde passamos. Eu tive como exemplo, ou maus exemplos, né? Diversas vezes, as pessoas na sua, né, ação de desespero gritar, mas eu não sou assim. É interessante que tanto no trabalho, no estudo e por onde quer que nós passemos, nós teremos uma identidade única que é nossa, mas é a forma como nós nos vemos. Aí fica a pergunta, né? Isso daí na teoria, eu acredito que esteja até lá dentro do curso também, é chamada de janela de Johari. Eu me vejo assim, mas como é que as pessoas me veem? Como é que elas me entendem? Né? Quais os potenciais que eu acredito ter que estão visíveis para as pessoas que me veem? Em, em se falando, tratando de trabalho, essa construção da imagem, né, deve ser feita de forma meticulosa. Como o próprio tema sugere, o subtema, né? Confiança autêntica. A confiança ela não é comprada, ela não é indicada, né? Pode ser até indicada da seguinte forma: olha, eu vou indicar alguém de confiança para você. Sim, mas a de confiança minha, né? Será que ela vai ser também de confiança da outra pessoa? Então, aqui nós temos um tema subjetivo que discorre acerca da confiança. Mas como é que se chega até esse ponto? Quais são as posturas que eu devo tomar para que eu seja visto como uma pessoa de confiança? O Antônio já deu a dica ali no slide anterior, né? Que é essa noção. Cumprimento de horário, né? Que é relativo a você ter uma capacidade de interação sempre pontual, de forma solícita, né? Opa, e aí por inspiração as pessoas lhe olham e depositam essa confiança. Então seja fiel depositário da confiança das pessoas que circulam à sua volta. Essa é uma dica, e isso tem que ser trabalhado. Primeiro na sua autoimagem, porque se você não quiser ser, elas também não vão lhe ver dessa forma. Empatia com a plateia. Essa noção de empatia, nós falamos anteriormente, ela pode ser colocada como uma questão de rapport, e justamente empregando uma comunicação de alto nível, eu diria, todo o aspecto da comunicação, vamos buscar lá desde a teoria. Então, na teoria da comunicação, nós temos lá desde o transmissor, ou remetente, até o receptor ou destinatário. No meio do caminho, nós temos canal, mensagem, código, opa, tudo isso e a mensagem propriamente dita. Mas todos esses pontos, eles são essenciais para que haja comunicação. No entanto, tudo funciona em função do receptor. Quando você escolhe um nicho, é o nicho que te escolhe ou você que escolhe o nicho que você vai atuar, né? Então você vai com o teu olhar clínico ou técnico, opa, você tem que ter essa noção de expectativa e projetar isso. Essa empatia com a plateia se consegue de que forma? Descendo um pouco do salto alto, como eu falei anteriormente, saindo um pouco da noção de eu domino o púlpito, e a nossa fala tem que estar dentro daquilo que os ouvidos daqueles que nos ouvem realmente querem.
Então, nós temos que falar com um viés, né, ou enviesado para a compreensão daqueles que nos escutam. Senão, o que pode acontecer? Ainda mais quem é detentor de determinados conhecimentos, vai demonstrar tão somente conhecimento. Dentro dessas características, é interessante que a pessoa tenha a sua identificação, né? Porque haverá momentos em que eu, ou a pessoa que esteja palestrando, ela vai realçar uma determinada característica ou identidade, e ao mesmo tempo, no momento seguinte, já não é mais necessário ela ter aquele comportamento e ela vai utilizar-se de uma outra máscara, vamos dizer assim, que a noção de máscara social, ela também serve para a máscara do palestrante no momento em que ele esteja ministrando determinada, né, determinado assunto, repassando determinada informação. Acho que dá até para fazer um paralelo com essa noção das máscaras sociais com a máscara do palestrante, né? E nós somos bem assim, é deixar fluir e em determinado momento vai haver a necessidade de ser um pouco mais guerreiro. Num momento seguinte, opa, eu tenho que ser um pouco mais mago, e no momento um pouco mais adiante ainda, eu tenho que ser um pouco mais flexível, mas eu tenho que atrair para mim a vibração daqueles que me ouvem, né? Isso é primordial, sem que haja perdas, né, nessa comunicação. Já ressaltamos que o elo principal, né, e que movimenta toda a cadeia de comunicação é o receptor. E temos aqui a humildade profissional também, já tão falada, né, desde a Jussara nos slides anteriores, como essa aproximação para o pessoal da técnica, no trato e no tato com as pessoas, seja sempre elegante na troca de impressões. E por onde quer que você passe, sim, Cortês, exato, elegante, cortês, né? Real, num sentido de realeza, né? sincero. Digno de estar ali naquele convívio. A sinceridade, né? A própria autenticidade, elas falam por si. Evitar, obviamente, trazer informações cruzadas acerca de outros profissionais, porque isso não faz com que nós demonstremos o nosso melhor jamais ao atirar, vamos dizer assim, a pedra no telhado dos Que é outros. outro. Não esqueçamos que nós podemos ter telhado de vidro, né? Então isso é fundamental. Então é melhor não fazer, pronto. A grande A sacada é não fazer. hostilidade, né, também, né? Exato. Alimentar a hostilidade, Antônio, eu diria o seguinte, né? Se você gosta de trabalhar em meio à adrenalina, um dia ela vai te sufocar de tal forma que você não vai conseguir sair, né? Você vai Sim. perder o movimento e vai sucumbir. Essa que é a grande tônica, né? A, bem falou, né? Essa noção de hostilidade é onde a gente não deve permitir níveis elevados. Você falou, eu já falei da adrenalina, né? Vamos falar logo do cortisol, né? E tem um grupinho aí chamado tiroxina também, que Deus o livre, fala assim, Nossa Senhora, deixa isso daí fora do sangue. Elas cumprem o seu momento, que elas fazem parte lá do sistema simpático, né? Ativador, fuga, né? Luta ou fuga, e há vertentes que acreditam luta, fuga e esquiva, né? Acrescenta-se esse terceiro elemento, mas eles cumprem o papel deles e eles têm que diluir depois, dissipar e retornar, né, à normalidade, porque se eles estiverem altos o tempo todo, né, a mãe ansiedade adora um terreno fértil como esse para poder propagar, né? E Proteína. isso, E manter o exatamente. cortisol alto. Sim, né?
Sim, Ju? Para manter a mãe a ansiedade gosta desse ambiente fértil, você falou. Para Isso. manter o cortisol alto. Exato. Exatamente. Né? Então, a melhor forma, e a gente percebe isso quando você começa a ter interações com pessoas que buscam uma postura mais elevada, né? Você permite mais, ao mesmo tempo, muitas das coisas que poderiam te tirar do eixo simplesmente se tornam irrelevantes, né? Porque os seus objetivos devem ser maior, ou devem ser maiores, né? E é essa que é a visão que você tem que passar para a audiência, né? O público, até porque eles estão ali para isso. E eu tenho certeza que quando você vem com aquela máxima de que palestras salvam vidas, né? E não somente palestras, é pautado justamente nessas observações, porque a pessoa que às vezes ela está no meio de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas te ouvindo, por vezes você pode ter a palavra certa para tirar essa pessoa de uma crise onde ela esteja com ideação suicida, por exemplo. E cabe a nós fazer esse resgate da melhor maneira, né? Não é demonstrando a minha pior versão que eu vou conseguir resgatar alguém, né? A- a- pense numa missão. E é isso. A humildade profissional, ela vem também por um outro lado. Reconhecer que há pessoas que você pode ajudar, mas que também pode haver momentos em que você necessita de ajuda, né? Há uma linha aí de dupla face ou de mão dupla, né? Que a gente pode olhar dessa forma também. Não é diferente, é claro. Humildade profissional, quando você reconhecer isso é uma coisa. Não cuidar-se e cuidar só dos outros é desvio de comportamento. Não quer dizer que a pessoa não seja humilde. Ela está tendo desvio de comportamento, tá? Porque realmente o Perfeito. ritmo se torna tão frenético que você vai se preocupar infinitamente mais, né, com outros do que com você mesmo. E isso daí é uma postura que é aceitável, mas é perigosa, né? Por quê? Do ponto de vista da terapia, como é que eu posso dar ajuda se eu não me ajudo? Pergunta simples, direta, para resposta objetiva, Na né? psicanálise, nós sempre usamos. É, trazendo para o lado filosófico, eu só vou poder doar aquilo que eu tenho para doar. E na Não psicanálise se... nós também trazemos, é um honroso pedir ajuda. Exatamente, né? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Um pouco mais à frente a gente tem abertura ao feedback. Abertura ao feedback, eu tenho só uma palavrinha misteriosa para poder compartilhar com vocês aqui, que é essa noção de crítica. Gente, na língua portuguesa, criticar, se você fala bem, você está fazendo uma crítica. Se você fala mal, você está fazendo uma crítica. E a crítica no meio corporativo, ela vem para a melhoria de um implemento. Ponto. Nada diferente disso. Mas a gente acata que muita gente utiliza a palavra crítica com um tom, com um viés negativo, né? Vou exemplificar uma outra palavra aqui, famigerado. Ah, é um famigerado padeiro, um famigerado taxista, um famigerado militar, não sei das quantas. Gente, famigerado pode ser bem falado ou mal falado, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha aí, fala assim, num Domingos Pascoal Segala, num Douglas Tufano, né? Num Nilson Teixeira, por exemplo, e prestar um pouquinho mais atenção, porque nós estamos na condição de formadores de opinião. E como tal, a mensagem que é expressa e transmitida, ela deve seguir da melhor forma, né? E sem essas travas e interrupções geradas por conta do uso ou mau uso da nossa língua, né?
E a abertura ao feedback é interessante. Eu, quando faço. Eu acho que eu joguei até para a doutora. Esse foi ontem, né? Olha, submeto aí os slides e tal, para que você faça a crítica e me devolva depois, né? Falei, se ela não estranhar a palavra crítica nesse contexto, está tranquilo. Mas é justamente isso, é para fazer a crítica. E a crítica ela pode atingir diversos patamares, né? Ela pode Entramos num te consenso jogar. comum. Sim, Entramos num consenso comum. exato. Exatamente. E é interessante atentar, ter uma atenção, né, maior a isso. A abertura ao feedback, ele também entra no contexto de prática da aceitação, né? Assim, Gilberto, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Pô, mas Gilberto, você fala de uma forma que às vezes é muito prolixo. Eu falei, eu estou acima do prolixo, mas aceito o seu cumprimento. Ah, mas você é muito formal. Uhum, agora. Agora eu vou pegar no teu pé. Eu sou muito formal para um negro? Aí eu vou te sacanear. Não vem com bullying para cima de mim, não, que eu vou te morder. Né? Olha só. Mas, sacanagem à parte, né? Mas isso daí é uma grande realidade, pessoal. Tem essa noção de, vamos dizer assim, de bullying, né, que se faz, ou eu montei aqui somente uma questão estratégica para exemplificar. Vamos lá, pode falar, Ju. Eu lembrei de um caso televisivo também de uma outra empresa, que é a Record. Ela demitiu um apresentador. Ele foi demitido ele tomou a posição no jornal desse, já estava há 18 anos lá, e esse estava há 6 anos. Acho que está no máximo 10 dias ele está fazendo que ele foi demitido. Daí ele postou nas redes sociais dele assim que a resposta oficial da empresa foi que ele era muito formal para estar na bancada do jornal que ele está. Quer dizer, o formal que ele coloca, isso que você traz, estava acima do que a companheira de apresentação tinha com ele. E ele simplesmente foi desligado. Uhum. Puxa vida. Esses entrechoques, né? Por exemplo, o que que eu estou querendo dizer na realidade, né, Ju? A gente tem que, para a gente não criar nenhum viés reativo, né? Como eu falei, de repente a pessoa chega, joga uma visão para mim, pô, eu já tive meus embates lá na infância, na adolescência. É essa que é a zona de intempérie que a gente deve evitar e praticar a aceitação. Fala assim, opa, peraí, se fulano está falando, e eu admito, tem determinados momentos que se você, a pessoa que está do outro lado, ela não me der um alerta, eu serei extremamente formal, né? Eu ouvi isso daí até do Lucas Lopes, que ele virou numa determinada. Foi fazendo a análise de mini bio. A primeira linha que eu escrevi, no primeiro parágrafo, eu falei assim: nossa, mas você usa voz, é muito formal. Tá? Fala assim: eu vou dizer que não. De forma alguma eu tenho que ter essa seriedade e essa responsabilidade de tentar enxergar pelos olhos do outro. Falei, gente, eu me portei assim, fora da curva, né? Fora do padrão que o meio requer, né? Aí, quem é que tem que fazer o ajuste? É o meio se ajustar a mim ou se eu quero permanecer, eu tenho que fazer esse ajuste, né? Então eu tenho que fazer esse questionamento, né? Opa, diga lá. Eu acho que você está falando do feedback. Eu acho que o feedback. É Opa, quase desculpa, Vitor.
assim dizer assim, se o que estão te trazendo está te aproximando aonde você quer chegar, ou está te afastando da onde você quer chegar. Aceitar, absorver e se lançar, né? E se lançar. Se está te Exato. aproximando aonde você quer chegar, você vai. Se está lhe afastando, sim, pode repensar e dizer assim, vou mudar minha rota, não é essa rota que eu escolhi Também. uma outra estrada. Muito bem, perfeito. Eu acho que o feedback ele colabora para a evolução, né? Isso é o detalhe, né, Antônio? É justamente por isso que se deve fazer uma reflexão, como a Ju mesmo falou, né, a respeito dessa informação que está sendo colocada, né? E Sim, dentro dessa informação, opa, eu tentar enxergar pelas visões dos outros que me veem e tentar compreender por que que eles chegaram a determinada resolução, né? E perfeito. como a Ju também bem colocou, fala assim, opa, e onde é que eu posso melhorar para otimizar o meu eu? E, opa, vamos manter a rota, vamos fazer uma modificação aqui, porque todo o processo ele sugere sim reorganização, né? Até reinvenção por vezes e uma reconexão consigo mesmo, né? Eu acredito que isso faz parte do ser humano, mas é uma verdade. É saber absorver e ter com bons olhos que as informações que chegam, elas sendo assim filtradas de uma forma conveniente e adequada, ela pode servir como um impulso, como uma alavanca de transformação, né? E na Justamente. realidade, aquilo que você permite naquele momento ser reativo, poxa, você pode perder a oportunidade de se tornar melhor por conta de reatividade, né? Essa é uma reflexão interessante. Muito. E por isso precisamos ser sempre proativos e não reativos, né? Exato, exatamente. Proatividade tem que imperar. Muito bom. Vamos lá, Vamos, Ok. Ju. vamos seguindo. A mensuração de impacto e de resultados. Os 85%, o que eles significam agora? Satisfação? 85% esse dado é positivo para a maioria dos participantes e palestrantes. E há uma menção importante aí, o feedback estruturado para garantir uma objetividade. Então, esse é o índice médio. Menor do que isso, falta satisfação. Então, 85% é o que se espera do palestrante. 90% te mostra inspiração. É um palestrante que te inspira. Tem a capacidade de motivar as ações concretas. E quais as ações que você vai ter? Então, 90% é um número alto, uma porcentagem alta que os palestrantes têm. Que o conteúdo e a forma da apresentação tem um forte impacto emocional. Ele conseguiu fazer com que a sua missão e a sua promessa cheguem até o público e até a plateia. Por isso que ele se torna inspirador. Sensacional. 75%. Retenção. O que é essa retenção? O conteúdo é lembrado após 30 dias.
a palestra fica reverberando naquela plateia ou em algumas pessoas que estiveram na sua palestra durante 30 dias. E veja como isso é muito positivo, especialmente considerando o conteúdo de longo tempo. E isso é um grande desafio ao palestrante, que mantenha em algumas pessoas essa retenção por 30 dias. Mais uma vez, junto com a inspiração, a sua missão e a sua promessa foi entregue. Ele fez um bom trabalho. Palestra salvam vidas. Maravilha. Tem uma frase que você quer comentar? Essencial para avaliação objetiva. O quê? O que você quer anotar? Não, acerca desse feedback estruturado, essencial para avaliação objetiva, aqui a gente já está falando das formas como a audiência pode lhe responder, né? Aí a gente acrescentaria aquela noção que isso daí é chamada de prova social, né? Isso. Seria um depoimento, seriam comentários em redes sociais, ou de repente um vídeo, enquete. né? Uma enquete. Sim, sim, uma enquete, perfeito. Qualquer movimento que gere, que venha a substanciar essa noção de atingimento de metas, né? E de cumprimento, no caso, atingimento de metas e cumprimento de objetivos. Aquilo que você possa mensurar, né? Exatamente. Perfeito, Antônio. E a gente bem sabe, né? Esse caráter é interessante, a gente ter sempre em conta. Satisfação é o SIR, né? Sim. Satisfação, inspiração e retenção. Esses três elementos, eles devem estar sempre presentes, né? Como reflexo da plateia, porque nós temos que gerar satisfação, devemos inspirar e devemos fazer com que o conteúdo, as informações tenham sido devidamente retidas. Exatamente. Absorvido, né? Seja absorvido. Show de bola. Perfeito. Maravilha. Mais alguma colocação, Jussara? Tá ótimo. Tá, beleza. Vamos lá. Eu acredito que a gente já vai para o fechamento, né? Onde a gente traz aqui um apelo à nossa memória infantil, afetiva, né? E uma frase justamente de Walt Disney. Se você consegue imaginar, você consegue fazer. Não tenham dúvidas quanto a isso, até porque nós devemos ter, sim, foco, concentração, determinação e, por que não dizer, uma vontade inquebrantável para poder fazer com que aquilo que esteja no mundo invisível venha à tona. E por que não ter aquela noção de como fazer? Simplesmente pelas palavras colocadas aqui, a nossa imaginação ela pode se transformar em viva, trazer a memória viva para a materialidade. Isso vai demandar ação para transpor desde o invisível até o mundo físico. Essa trazida para a concreção, ela se resume nas ações adequadas
para que esse pensamento, para que essa ideia, para que essa imagem, para que essa visualização se transforme naquilo que queremos. Pode falar, Jussara, fica à vontade, a palavra é sua. O importante que eu vejo nessa fala que a Walt Disney nos deixou, quando ele foi escolher o terreno para fazer a Disneylândia, o sócio dele era o irmão dele. O irmão dele não queria pôr nada aquele terreno, que parecia um pântano, onde foi construída a Disneylândia. E ele disse: vai ser aqui que eu vou fazer, digamos assim, vou falar com as minhas palavras, vou fazer o meu parque. Veio essa frase: se você consegue imaginar que ele está imaginando aquele pântano, você consegue realizar todos esses personagens que estão na Disney. E o desmembramento da Disney lá dentro dos Estados Unidos, na Euro Disney, na Disney do Japão, ele deixa isso legado. Mais visão de futuro do próprio irmão. Olha que legal. Ele se permitiu, na realidade, né? Ele permitiu que aquilo que nós chamamos de intuição falasse por meio dele, e ele teve fé. E esse fenômeno da fé é justamente onde reside a nossa força de transformação. É acreditar naquilo que ainda não é visível aos olhos humanos. Mas nós sabemos que será possível de realizar. Né? Ele foi um visionário. Ainda há muitas lições a serem aprendidas com ele, mesmo ele tendo seguido para o Oriente Eterno, né? Mas ele deixou um legado fabuloso e ensinamentos que servem aí para todas as gerações. E a primeira criação dele não foi só imaginária, né? Foi real, né? Que é o Mickey, né? Esse ratinho aí tem história, né? Tem história esse ratinho aí, né? Presenciou na vida dele, então foi a inspiração dele, esse ratinho. Como nós temos Maurício de Souza, que começou com a Mônica, que é com a Mônica, baseado numa real, né? Baseado aquela na filha dele, né? Quantos personagens ele já tem? Já criou, não é verdade? Realmente a imaginação é tudo. Da Mônica jovem, baby, adolescente. Vamos dizer um Walt Disney abrasileirado. Mas é isso aí, o Maurício de Souza é o nosso Disney aqui, né? São talentos aí que as experiências deixadas por meio aí do seu esforço, das suas projeções, certamente vão vencer o tempo, né? Pela memória. Não tenha dúvida. Vai passar mais 50, 100 anos e os nomes deles sempre serão citados. Com certeza. Mas é isso, pessoal. Acredito que chegamos aí. Tem só mais um slide. Esse daí eu acho que vocês conhecem aí a doutora Jussara Sita, né? Hoje ela tirou o aparelho para poder vir aí a nossa reunião, né? E o doutor GG. Tá aí. Jussara. Com óculos anti-reflexo. Mas você fez isso daí, foi no IA?
Foi? É? Legal. O Isso. Gilberto, sim, o meu não é IA. Né? Porque basta você tirar a foto do busto só. Você joga a foto do Ah, busto e eles fazem o essa resto. ideia, essa ideia é daquele aplicativo que você utilizou lá, que faz 60 fotos lá, foi? Isso, exatamente. É um Tá, custo-benefício perfeito. muito, muito pequeno, né, Antônio? Sim, Varia ali entre 40 e 100 reais. Quanto é é, que tu vais pagar numa sessão de foto, de né? Uma jeito foto, nenhum. R$ 40. Uma. Então, Se você passou, eu não me lembro. Você chegou a passar para a gente, não? o quê? Passou. Está lá no Esse Pro. aplicativo aí? Passou. Passei tanto Passou, né? eu coloquei no grupo do Papo Motiva e Não, você colocou no no Speaker Pro. também. No Pro? Pro Speaker. Então, no Speaker, né? E no Papo Motiva eu também coloquei. Também? Então eu vou ver lá, que É. eu não me lembro agora. Mas, ó, é, eu, como o único espectador aqui de vocês, realmente fiquei fascinado com a apresentação. Eu vou colocar Realmente uma foto tua no meio aqui, ó, Antônio, no algo meio aqui, bem deslumbrante. pequenininho. Vocês Abre a realmente foram, câmera, assim, Antônio, que eu te ver. foram fantásticos. Vocês foram fantásticos, tá? Realmente, em todos os sentidos, na apresentação, na descrição, foi assim magnífico, magnífico. E muitas coisas aí realmente que passa pela gente, e às vezes até conhece, mas passa despercebido, né? Então realmente vem a reaviver, né? Esses detalhes aí que muitas coisas a gente ou desconhecemos, ou mesmo que conhecemos, às vezes deixamos de lado, né? Não damos tanta importância, e são cruciais, Importância, né? São cruciais os detalhes, né? Então, verdade. foi excelente. Então, de parabéns mesmo, sem demagogia nenhuma, realmente fantástico, simplesmente. Tá bom? Vamos aguardar E, pela apresentação do Antônio agora. e O um Antônio outro disse que fator, ele tá amadurecendo uma palestra dele aí chamada de... Como é que é o nome, Antônio? Da transição de foi? carreira, né? Palestra tua da Também transição de transição de carreira. carreira. Tu já Transição tem de ela pronta? carreira é uma das, né? Mas tu tens ela pronta já? Não, ainda não. Vamos trabalhar em Tem a cima disso, transição, Antônio. tem a transição de carreira e tem a é, auto, autoliderança, né? Você não consegue abrir a câmera, Antônio? Oi? Está com a câmera fechada. Minha? É. Fechada a sua câmera. Ah, não mexi nada aqui. Certo? Como é que faz? Deixa eu ver. Ah, tá. Ok. E agora? Apareceu? Então, tá. Vamos. Mas é isso aí. Algumas considerações aí finais aí que vocês queiram fazer? A minha já foi feita. Tá ótimo. A Sara, acredito que tu já podes fazer interromper a gravação, né? E a gente torce aí para que esse material possa abrir caminhos para outras pessoas, né? Com certeza. Eu digo assim, já pode cancelar a gravação e passar aquele vídeo. Vou encerrar aqui a gravação.